que, sim, celebramos a ressurreição de Jesus. Nessa noite eu dou uma pausa na exposição em Marcos e quero convidar os irmãos para olharmos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E quando somos testemunhas das atrocidades, das perseguições, e de tantos que hoje, ainda hoje, são mortos por causa da fé em Cristo Jesus, olhar para esse texto de 1 Coríntios, ela é um texto fundamental. Então, é um texto longo, é um capítulo muito extenso, e todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar o tema acerca da ressurreição dos mortos e as suas implicações. Então, por isso que nessa noite eu quero falar aos irmãos a ressurreição, a vitória sobre a morte. Quero convidar os irmãos a orarem, fechar os nossos olhos. Todos já abriram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos orar. Pai de amor, nosso Deus, em Tua presença, a Tua igreja está reunida esta noite para prestar culto a Ti. E como fazemos todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o fazemos novamente esta noite de modo especial, ó Pai. Não somente nós o fazemos, mas também a celebração da ressurreição de Cristo tem sido feita, ó Pai amado, em diversos lugares. O que eu peço a Ti é que Tu venhas consolar os familiares daqueles que nesse dia perderam os seus entes queridos de uma maneira tão bruta, de uma maneira tão violenta. E, ó Deus, a morte ceifou a vida de centenas, ó Deus. E, ó Pai querido, pedimos o consolo do Senhor a esses familiares. Mas Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que nem mesmo a morte pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor, ó Pai, esteja atenta à Tua palavra e possamos nessa noite sermos edificados, fortalecidos na fé e celebrarmos a vitória que temos em Cristo nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Irmãos, eu sei que é um texto longo, farei a leitura de todo o texto. Ao longo da mensagem, eu não farei a leitura novamente. Então peço que você preste bastante atenção. Todos abriram sua Bíblia? Se você estiver sem Bíblia, veja com a pessoa ao seu lado, para que você possa acompanhar. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu abrir aqui que eu abri errado. Eu abri Romanos, Romanos 15. Não é nada a ver. Fala 1 Coríntios 15. Paulo fala assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça está comigo, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo, por causa de vós, sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem simples lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato! Aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e cada espécie de semente Ele dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas. Porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela. Mas também é a ressurreição dos mortos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim,
também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isso, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Mas eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que texto extraordinário, irmãos, que texto fantástico, um texto que nos traz um assunto extremamente relevante e necessário para que compreendamos. O apóstolo Paulo aqui nos mostra de maneira muito clara que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e a morte não terá mais domínio sobre nós. Eu desejo que você vá para a sua casa com esta mensagem, com esta certeza, com esta convicção. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e a morte não terá mais domínio sobre nós. E quando falamos de ressurreição, não dá para pensar em ressurreição se ignorarmos a morte. Ao longo desse texto, o apóstolo Paulo inúmeras vezes falou de ressurreição, mas também falou sobre morte. E é importante para nós essa noite reconhecermos que a morte alcança a todos. A morte alcança crianças e idosos, ricos e pobres, celebridades e anônimos. A morte, ela não faz distinção alguma. Agora há pouco eu disse aos irmãos acerca do terrorismo, do martírio de mais de 150 cristãos que foram mortos em Sri Lanka. Certamente, quando aquelas pessoas acordaram nesta manhã, neste domingo de Páscoa, não concebiam, não imaginavam que seriam mortos. Eles estavam dentro de um espaço religioso, eles estavam dentro de um templo, celebrando a ressurreição de Jesus, e foram mortos. Meus queridos, a humanidade, de geração a geração, desde Adão, tem sido ceifada pelo seu maior inimigo. Você sabe qual é o maior inimigo da humanidade? O apóstolo Paulo está nos mostrando nesse texto. O maior inimigo da humanidade é a morte. E a morte sempre é cruel. A morte, ela nunca é agradável. Ela nunca trará satisfação. Ela nunca trará alegria. Por mais que saibamos que haveremos de morrer,
Por mais que saibamos que uma pessoa enferma em estado final há de morrer, por mais que saibamos que chegará este dia, quando a morte chega, a angústia, quando a morte chega, a dor, quando a morte chega, a tristeza, quando a morte chega, a desilusão, e a morte ela chega de uma maneira tão cruel, devastando, tirando a alegria, impedindo que sonhos se realizem, impedindo que planos se realizem. Meus queridos, como é triste lidarmos com essa realidade da qual nenhum de nós podemos escapar. O quanto que a alma humana ela sofre uma profunda angústia diante da morte. E quando olhamos para a palavra de Deus, precisamos compreender que nós não fomos criados para morrer. Você não foi criado para morrer, mas nós morremos porque pecamos contra Deus. Nós morremos porque desejamos ter uma vida independente de Deus. Nós morremos porque desprezamos a palavra de Deus. Isso aconteceu lá no princípio. Isso aconteceu lá no começo. Os irmãos conhecem, vocês sabem o que Deus disse a Adão. O que Deus disse em Adão lá em Gênesis 2, 16, 17? Ele fala o seguinte a Adão: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E meus amados irmãos e irmãs, o quanto que esta palavra é clara. Por isso que o apóstolo Paulo, olha aí na 1 Coríntios 15, 21, olha na sua Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque assim como a morte veio por um homem, a morte entrou na criação por meio de um homem, e este homem é o primeiro Adão. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz a mesma verdade. Romanos 5,12, Paulo diz: porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo homem a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É muito importante que compreendamos essa mensagem, porque eu tenho plena convicção de que, reconhecendo a verdade da palavra de Deus acerca deste ensino, acerca da morte, lhe ajudará muito mais a compreender o tema ressurreição. E aí, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala que a morte, ela ocorre em três realidades. O que Deus disse para Adão? Deus disse o quê? Porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E a Bíblia nos ensina que a morte, primeiramente, ela se manifesta de modo espiritual. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual é a atitude de Adão? Adão, ele foge da presença de Deus, ele se esconde de Deus. Por que ele se esconde? Porque ele tem medo. A primeira morte que Adão experimentou foi a morte espiritual. Ele, mediante a sua desobediência, a sua livre escolha para comer do fruto, desejando uma vida independente de Deus, ele come e imediatamente ele experimenta a morte. Imediatamente ele morre espiritualmente. Lembremos-nos que quando Deus o criou como alma vivente. Deus o criou para ter um relacionamento com Ele. Mas ele morreu. E a evidência disso é aquilo que nos mostra Gênesis capítulo 3. Mas a Bíblia não somente nos fala acerca da morte espiritual, mas a Bíblia também nos fala acerca da morte física. Amados irmãos, a morte física é a morte como nós a vemos. A morte física é a morte que conseguimos perceber. É muito sério isso, porque muitas pessoas não conseguem entender que estão espiritualmente mortas, espiritualmente separadas de Deus.
nós já nascemos no pecado, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. A morte que conseguimos perceber é a morte física. E Adão experimentou essa morte. Lá em Gênesis 5:5 nos diz que Adão morreu com 930 anos. Por mais vida longa que tenha tido, por mais longevidade que ele tenha experimentado, ele morreu. E é muito interessante olhar para Gênesis, porque antes do dilúvio vivia-se séculos, anos literais. Após o dilúvio, Deus ele curta o tempo de vida dos homens. No entanto, 930, 900, 800, 700 e morriam. Deus está cumprindo a palavra que disse a Adão. Mas a Bíblia também não nos fala somente da morte espiritual, da morte física, mas a Bíblia nos fala sobre a morte eterna. E, irmãos, essa é a pior, porque aqueles que morrem a segunda morte, a morte eterna, além da espiritual, a morte eterna é aquela a qual não pode ser mudada, é aquela a qual o homem não pode escapar se ele morre sem Cristo Jesus, se ele morre fisicamente sem Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus fala, lá em Mateus 25:46, e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Por que eu estou gastando esse tempo com os irmãos na introdução dessa mensagem falando acerca da morte? Porque se você não compreender aquilo que a Bíblia fala acerca da morte, você não vai ver importância alguma da ressurreição de Jesus. Se você não entender que o pecado trouxe a morte, mas a morte não é somente física, mas é assim, a morte eterna. Se você não entender que todos nós justamente merecemos a condenação eterna, você não vai ver importância alguma na ressurreição de Jesus. Sabia disso? A palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a questão é a seguinte: quando Paulo escreve capítulo 15, o que nós aprendemos em 1 Coríntios 15? Como posso ter esperança diante da morte? Que esperança podemos ter? E aí, meus amados irmãos e irmãs, nós veremos essa noite no capítulo 15, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo mostrando uma verdade, um fato: Cristo ressuscitou. Do versículo 1 até versículo 11, Paulo vai falar sobre isso. Do versículo 12 até o versículo 34, Paulo vai falar que os mortos ressuscitam. E do versículo 35 até o versículo 58, Paulo vai nos mostrar que nós também ressuscitaremos. Então, de uma maneira breve, é impossível esgotar esse capítulo em somente uma hora de pregação. Isso daria pelo menos umas 5 ou 6 pregações só nesse capítulo. Mas eu tentarei mostrar aos irmãos de uma forma panorâmica o quanto que esse assunto é sério. Então, 3 tópicos nós temos: Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam e nós ressuscitaremos. Vamos orar então, irmãos. Primeiramente, do versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo, é inevitável, eu terei que ler um texto, alguns textos eu vou ter que ler, porque é tão belo. Mas como que Paulo começa o capítulo 15? Paulo começa, ele introduz esse capítulo, versículo 1 e 2, nos mostrando a essência da fé cristã. O apóstolo Paulo introduz nos mostrando qual é o cerne da mensagem do Evangelho. E o que Paulo está nos mostrando aqui era que a fé dos coríntios estava firmada na ressurreição de Jesus. Eles não tinham dúvida que Jesus havia ressuscitado. E é tão belo o versículo 1 e 2, porque o versículo 1 e 2 nos mostra como que nós fomos salvos. Lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Olha, eles estavam firmes no Evangelho. Eles criam que Jesus havia sido ressuscitado. Por meio dele também sois salvos. Paulo está reconhecendo: vocês creem nisso. Vocês creem que foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus.
E aí Paulo continua a nos mostrar algo muito interessante acerca da ressurreição de Jesus. Aqui, a ressurreição, ela foi um fato histórico e observável. É muito legal isso, irmãos. E o apóstolo Paulo começa a discorrer acerca disto. Olha no versículo 3 e 4. Paulo fala o seguinte: porque primeiro nos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está mostrando é que a mensagem da ressurreição de Jesus não é uma criação dos apóstolos. A ressurreição de Jesus, ela foi predita pelos profetas do Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus, ela foi predita nos vários tipos na história do povo de Israel. Não me deterei muito aqui, eu quero apresentar uma visão panorâmica aos irmãos, mas é importante que entendam isso. Além disso, Paulo vai começar a nos apresentar agora no versículo 5 até o versículo 10 as testemunhas. Quem foram as testemunhas da ressurreição de Jesus? Primeiramente, Paulo vai citar aqui aos apóstolos. Paulo vai dizer que os 12 apóstolos viram Jesus ressurreto. Eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus. E a ênfase que o apóstolo Paulo quer dar aqui aos Coríntios é que a ressurreição de Jesus, ela foi corpórea, física. A carne e o osso de Jesus não apodreceu. Os seus ossos não ficaram no sepulcro, mas o sepulcro agora está vazio. Jesus ressuscitou de uma maneira corpórea. E quem é testemunha disso? Os 12 apóstolos. São os 12 apóstolos? Não, mas também o que? Mais de 500 pessoas ao mesmo tempo viram Jesus ressurreto. E não somente isso, mas também ele nos diz aqui que Paulo, versículo 8 a 10, o próprio Paulo foi a última testemunha da ressurreição de Jesus no caminho de Damasco. Quando Jesus aparece a Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é tão interessante porque Paulo, ali há um momento em que não é uma aparição, não é uma visão, mas é Jesus de carne e osso diante de Paulo. Tanto é que aqueles que estavam com Paulo viram o que estava acontecendo, embora não entendessem. E amados irmãos e irmãs, o como isso é importante. E aí no versículo 11, nós temos o apóstolo Paulo falando o seguinte: é isso que pregamos, e é nisso que crestes. E aí, queridos, isso é extremamente importante que compreendamos. A ressurreição de Jesus é um fato histórico e foi um fato observável. Aqueles que viveram no primeiro século, ano 30, foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E algo muito interessante observarmos isso é a transformação que houve na vida do apóstolo Pedro. Paulo cita Pedro aqui, Cefas. E é muito interessante como que era Pedro antes da ressurreição. Qual que era a postura de Pedro quando o acusaram de andar com Jesus? O que Pedro disse? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Até então que Pedro, covardemente negando a Jesus Cristo, Jesus olha para ele e ele sai chorando amargamente. E Pedro com certeza viveu ali momentos cruéis e difíceis. Como que o sábado foi difícil para Pedro? A consciência de que ele rejeitara, de que ele negara o seu Senhor. Mas Pedro é profundamente transformado após a ressurreição, quando Jesus o procura. E Jesus, em carne e osso, está diante de Pedro. E Jesus restaura Pedro, quando diz o quê? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Vai, apacenta as minhas ovelhas. E o que nós temos Pedro após a ressurreição? Após a ressurreição, Pedro é aquele apóstolo de Cristo que diante aos judeus, no Pentecostes, se levanta e fala: Cristo ressuscitou, sem medo, sem covardia. Ele se posiciona. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, algo muito importante para nós
é compreendermos o seguinte: nenhum de nós aqui nesta noite somos testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eu não vi Jesus ressurreto, eu não vi Jesus em carne e osso, eu não toquei em Jesus, eu não senti o cheiro de Jesus. Eu e você não somos testemunhas, nenhum de nós o vimos morrer na cruz, nenhum de nós o vimos ressuscitar ao terceiro dia. Todavia, nós cremos naquilo que as Escrituras nos afirmam, nós cremos naquilo que os apóstolos disseram. Portanto, embora não sejamos testemunhas oculares, nós somos testemunhas de Jesus com base naquilo que a palavra de Deus diz, nós somos testemunhas com base naquilo que a Bíblia afirma. Nós somos testemunhas do versículo 3 e 4, olha aí: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu, Rodrigo, sou testemunha disso, e você também é. E se não é, pode ser. Você fala, mas eu não vi. Eu também não vi, eu também não toquei, mas eu creio, porque a Bíblia diz. Amém. Você crê nisso? Amém. Você verdadeiramente crê de todo o seu coração que Jesus Cristo morreu naquela cruz? Amém. Você crê que Ele ressuscitou? Amém. Se você crê, você também é uma testemunha, com base naquilo que a palavra de Deus diz. E lá em João 20, 29, Jesus fala o quê? Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meus amados irmãos, nenhum de nós vimos, mas todos nós cremos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom sabermos disso. Cristo ressuscitou. Por isso que nós cantamos: Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. Ou seja, quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos falando da esperança diante a morte. Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos falando que aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador não provarão a segunda morte, que é o fogo eterno. Nós estamos falando que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador não tem medo da segunda morte, porque a segunda morte, a ira vindoura, o inferno, não é para nós. E aí, então Paulo continua. Paulo, ele fala no versículo 1 a 11 que Cristo ressuscitou, mas no versículo 12 a 34 ele fala que os mortos ressuscitam. E aqui, meus irmãos, é muito interessante. Por que Paulo precisou escrever esse capítulo? O versículo 12 nos dá uma dica. Olha o versículo 12. Paulo fala o seguinte: se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos. Paulo escreve este capítulo acerca da ressurreição, é o capítulo mais longo da Bíblia que trata deste assunto, porque na igreja de Corinto começara a haver um falso ensino, uma ideia de que os mortos não podem ressuscitar. Então aqui no versículo 12 nós temos a identificação do problema que Paulo está tratando. O que Paulo quer aqui é corrigir, é prevenir a influência da visão de mundo grego, da cosmovisão grega na igreja de Corinto. O que Paulo aqui está tratando não é a dúvida dos coríntios acerca da ressurreição de Jesus. Eles não tinham dúvida, eles criam na verdade, mas começava a haver membros dentro da igreja de Corinto, começava a haver líderes dentro da igreja de Corinto que estavam sendo influenciadas pela cultura helênica, pela filosofia grega, pelo dualismo grego que dizia: o espírito é bom, mas a matéria é má. Então, na lógica grega, não cabia a ideia de ressurreição, porque isso é uma coisa ruim. Se o maior desejo do espírito é libertar-se desse corpo que é mau, dessa carne que é má, porque o espírito é bom, então ressuscitar
não é uma coisa boa. Se o maior desejo da alma, do espírito, é livrar-se do corpo, porque ele é bom e o corpo é mau, para que ressuscitar? E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar acerca desse assunto, mostrando que Paulo, ele começa a perceber que logicamente, esse pensamento lógico, a lógica desse pensamento, aliás, a lógica desse pensamento da cultura helênica, da cultura grega, acerca da alma e do espírito e do corpo, naturalmente conduziria a igreja de Corinto a desacreditar na ressurreição corpórea de Cristo. E aí, isso é muito sério, porque agora no versículo 12 até o versículo 19, o que nós temos aqui? É exatamente isso. A conclusão lógica da rejeição, da ressurreição dos mortos conduziria à negação da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E ainda estamos condenados e a vida cristã é um desperdício. É isso que Paulo está falando. Espera lá, Corinto. Não caminhe nessa direção. Porque se vocês estão falando que os mortos não podem ressuscitar, se os mortos não podem ressuscitar, logicamente Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é inútil a fé que temos, é inútil a mensagem que pregamos. Por que é inútil? Porque se Jesus não ressuscitou, Ele não foi capaz de pagar o preço de nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, ainda somos escravos do pecado. Se Jesus não ressuscitou, é inútil seguir a Jesus. Se Jesus não ressuscitou, é a mesma coisa que seguir Dalai Lama, Allan Kardec, é a mesma coisa que seguir os grandes líderes religiosos. Você pode verificar que o único que ressuscitou foi Cristo Jesus. Os seus ossos não podem ser encontrados, porque eles não estão na Palestina. O corpo de Cristo não se decompôs, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso, olha no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Agora imagine você, a sua vida toda você diz que crê em Jesus. Você foi uma pessoa que se dedicou no trabalho da igreja porque você ama Jesus, não porque é religioso. Você foi uma pessoa sincera, trabalhou, se dedicou, você morre. É quando você morre em paz, achando que vai chegar no céu e será aceito por Deus, porque você creu que Jesus pagou o preço de seus pecados. E você morre, chega nos céus, e de repente você não pode entrar nos céus. Você é lançado num lago de fogo e enxofre. Você é lançado no inferno. Por quê? Porque a morte de Jesus foi inútil. Ele não ressuscitou. Por isso que Paulo está falando aqui no 17, no final dele. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Nós não estamos entendendo, queridos, o quanto que a ressurreição de Jesus Cristo é a essência, é o cerne, é o ponto mais importante da doutrina cristã. É a mensagem mais importante que temos que anunciar. Tanto é que a mensagem de Paulo é: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Antes importa saber de vós o Cristo ressurreto, ele disse nos primeiros capítulos de Coríntios. E aí, amados irmãos, Paulo continua, versículo 19, olha aí: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se
Jesus não ressuscitou, e a nossa esperança em Jesus é só para essa vida, é melhor não ser crente. Porque seguir a Jesus não passa de uma religião moralista, com alguns deveres morais. Se não há ressurreição dos mortos, se os mortos não ressuscitam, para que crer? Para que fazer aquilo que é certo? Se a morte é o fim de tudo, se há o aniquilamento da alma, se quando fecharmos nossos olhos aqui não há uma outra vida, não há eternidade, para que eu vou ser crente? Que esperança? Nenhuma. Eu vou me empenhar em ganhar dinheiro, eu vou me empenhar a gozar dos prazeres da vida carnal, porque não vale a pena ser crente se Jesus não ressuscitou. É isso que Paulo está mostrando. E aí então o apóstolo Paulo continua do versículo 20 a 28. Aqui no versículo 20 a 28, o apóstolo Paulo quer nos mostrar que Cristo ressuscitou entre os mortos e tem a primazia sobre todas as coisas, e a morte é o último inimigo a ser destruído. E é tão belo, irmãos, esses versículos. Versículo 20, o apóstolo Paulo quer aqui mostrar aos coríntios que não há necessidade de desespero, porque Cristo foi ressurreto dentre os mortos. O apóstolo Paulo está mostrando que Cristo é o primeiro, as primícias. E aqui numa linguagem da cultura hebraica, da cultura daqueles que cultivavam, mostrando que o primeiro feixe da colheita era consagrado, era oferecido no templo. As primeiras colheitas, elas, quando são boas, ela é uma promessa que as que virão depois dela também são de ótima qualidade. O apóstolo Paulo está mostrando que Cristo é o primeiro a ser ressurreto, e todos aqueles que creem em Cristo Jesus também serão ressurretos para a vida, a ressurreição para a vida, porque Jesus, ele fala de duas ressurreições. A primeira é a ressurreição para a vida, e aqueles que creem em Jesus serão ressurretos para a vida. Mas Jesus também nos fala da ressurreição da condenação, a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição da condenação são aqueles que não crerem em Jesus e serão o quê? Lançados no lago de fogo e enxofre. Todos ressuscitarão. Os mortos ressuscitam. Mas aqueles que participam da primeira ressurreição ressuscitarão para a vida. E haverá aqueles que ressuscitarão para a condenação. Então Paulo está mostrando que aqueles que creem em Jesus não têm que ter medo. Podemos sim, irmãos, morrer, mas sabemos que morrendo, crendo em Jesus Cristo, faremos parte da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. No versículo 21 e 22, Paulo, ele apresenta o tema, aqui nos fala acerca do primeiro Adão. Olha o versículo 22. Pois assim como em Adão todos morreram, o primeiro Adão levou a raça humana à morte. Mas ele continua: do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Paulo está mostrando que todos que creem em Jesus Cristo, todos que colocaram a sua confiança em Jesus, todos que creram no segundo Adão, serão vivificados. Ele continua a falar acerca da autoridade do senhorio de Jesus, e mostra-nos que o Senhor Jesus, Ele reina, Ele é Senhor, Ele, todas as coisas estão submissas a Ele, mas quando tudo for concluído, quando o fim chegar, Ele entregará ao Pai e se sujeitará ao Pai. Meus amados irmãos e irmãs, versículo 23 e 25 nos mostra o tempo do fim. Os poderes e as autoridades que se opuseram a Deus
desde Adão, dos quais o principal é a morte, serão destruídos. A morte foi destruída na cruz, mas ela ainda está operando. Vai chegar ao tempo final em que não haverá mais a morte agindo. E aí Paulo discorre sobre isso, e ele continua a trabalhar e a nos mostrar que a partir do versículo 19, 29 até 34, Paulo aqui, ele vai combater uma heresia do primeiro século. Olha que interessante, olha na sua Bíblia, versículo 29. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E aqui, irmãos, é tão interessante que porque Paulo está usando de ironia com os hereges que batizavam em favor dos mortos. Lá no primeiro século já havia uma seita que dizia que se você tivesse algum parente que morreu antes da vinda de Jesus, algum familiar antes de Jesus vir, e você poderia ser batizado pelo seu familiar que viveu antes de Jesus vir. Aqui nós estamos no ano 50, irmãos. Ano 50, ok? E aí então, haviam aqueles que acreditavam nisso. Hoje essa seita existe. Qual que é essa seita? A igreja de Jesus Cristo, a igreja dos santos dos últimos dias, né? Os mormons ensinam isso. Os mormons ensinam que você pode batizar em favor de algum familiar seu que morreu, que não crê em Jesus. E se você batizar pelo seu familiar, ele sai do inferno e vai para o céu. Essa seita já está presente no primeiro século. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está defendendo o batismo de mortos, é isso? Não. O apóstolo Paulo não está defendendo o batismo dos mortos, ao contrário, Paulo está usando de ironia para mostrar que um grupo herege do seu tempo tinha mais coerência do que alguns cristãos da igreja de Corinto. O que Paulo está mostrando é que esse grupo cria na ressurreição dos mortos, e havia em Corinto aqueles que criam o verdadeiro evangelho que não estavam crendo na ressurreição dos mortos. Por isso então que nessa parte deste capítulo Paulo está mostrando que os mortos ressuscitam. No versículo 30 e 32 nós temos aqui o apóstolo Paulo tratando acerca do seu exemplo como apóstolo. Paulo, ele cita o seu exemplo de abnegação por causa da doutrina da ressurreição dos mortos. Paulo está mostrando tudo que ele abriu mão na vida dele, tudo que ele sofreu, não tudo literalmente, mas ele está mostrando o quanto que ele passou porque ele cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Olha na sua Bíblia, versículo 30. E nós? Por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então a ideia é a seguinte: se os mortos não ressuscitam, não importa o que você faz na sua vida. Se os mortos não ressuscitam, viva como você bem entender. Faça o que você bem quiser, porque não haverá prestação de contas, porque não haverá um juízo. Mas o argumento de Paulo aqui é que os mortos sim ressuscitam. E aí então, meus amados irmãos, versículo 33 a 34, o apóstolo Paulo, ele vai advertir os coríntios acerca desse perigo de aceitar a ideia de que não há ressurreição dos mortos. Então aqui Paulo chama os coríntios ao arrependimento, ele chama os coríntios à sobriedade do Evangelho. E como que isso é importante? Porque em nossa caminhada cristã, quantas vezes começamos a dar ouvido a falsos ensinos, começamos a acreditar em doutrinas que não são bíblicas, começamos a acreditar em promessas que não são promessas de Deus para nós, e aí construímos a vida cristã
em falsos fundamentos, em falsos ensinos, e aí nos frustramos. Mas eu dei meu dinheiro porque Deus me prometeu dar 10 vezes mais. Mas eu jejuei porque eu queria ser promovido no meu trabalho. E aí as pessoas começam a acumular uma série de falsas práticas em nome do Evangelho que não é de Deus, e depois querem cobrar de Deus. E Paulo está fazendo aqui, ele está mostrando o erro que começava a se alastrar na igreja de Corinto. E Paulo chama-nos ao arrependimento e à sobriedade. Olha o que ele fala, 34. Olha o 33. Não nos enganeis, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Então Paulo aqui está dando um chacoalhão na igreja. Acordem, irmãos. Não sigam esse falso ensino. Voltem ao Evangelho. E aí então, irmãos, após Paulo falar da ressurreição de Jesus, após Paulo falar que os mortos ressuscitam, o que ele vai mostrar agora? 35 a 58. Paulo vai mostrar que nós também ressuscitamos. E aí é muito interessante, porque do versículo 35 até o versículo 57, nós temos duas perguntas. Duas perguntas que o apóstolo Paulo levanta. E é muito interessante observarmos essas duas perguntas que Paulo apresenta. Por quê? Em nossa ressurreição, o que Paulo está ensinando aqui nesses versículos? Que em nossa ressurreição teremos nossos corpos transformados e a morte não terá mais domínio sobre nós. Do 35 ao 58, ao 57. Em nossa ressurreição. Tá bom, Paulo. Você está falando que os mortos ressuscitam, não é? Então, se os mortos ressuscitam, como que eles ressuscitam? E aí, a segunda pergunta: que espécie de corpo virão? E nessas duas perguntas, irmãos, o que eu quero destacar aos irmãos é percebermos o versículo 36, a primeira pergunta, a resposta à primeira pergunta. Olha o versículo 36. Paulo fala assim: insensato, aquilo que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. O que o apóstolo está mostrando é que a morte, ela precede a ressurreição. O que o apóstolo Paulo quer nos mostrar? Assim como uma semente ela é enterrada, e quando aquela semente, para que ela possa germinar, ela tem que morrer. E aquela semente que morre, ela vai germinar o quê? Algo diferente. O que Paulo quer nos mostrar aqui é que a ressurreição, após a ressurreição, nós seremos o que somos. Nós poderemos nos reconhecer, nós vamos nos reconhecer. Quando eu morrer, quando você morrer, quando Cristo voltar e nós ressuscitarmos, eu vou olhar para o Plínio e vou saber que o Plínio é o Plínio. Eu vou olhar para o Tito, para o Elcio, para a Evangelia, para a Teresa, e nós vamos nos reconhecer. Mas só que o nosso corpo não vai ser mais esse corpo que apodrece e morre. Nós teremos um corpo glorificado. Nós teremos um corpo que será para toda a eternidade. E Paulo então vai explicar isso, mostrando uma série de comparações que o texto aí nos traz. O que Paulo quer nos mostrar aí é que nós teremos o que é um corpo espiritual. O que Paulo mostra é que nosso corpo ele vai ser vitalizado pelo Espírito. Enquanto que o corpo de Adão trouxe a morte, é perecível, em Cristo nós teremos um corpo vivificado, um corpo que jamais sofrerá. Por isso lá em Apocalipse fala o quê? Lá não haverá o quê? Choro, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas se passaram.
E aí, meus amados irmãos e irmãs, poderemos viver eternamente com o Senhor. Nós não nos machucaremos mais. Não vai ter aquele problema de você pegar um martelo e pregar a madeira e fazer o que eu fiz. Errei o prego, esse aqui meu dedo. Não é esmalte não, viu, irmãos? Teremos um corpo glorificado. E a segunda resposta de Paulo vai exatamente também nessa mesma direção, mas mostrando que a morte não terá mais poder. A morte não terá mais poder sobre nós, que cremos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo venceu a morte. E aí ele fala, olha aí na sua Bíblia, no versículo 54, mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita, a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está citando Oséias. Paulo está citando Oséias capítulo 13, versículo 14 e 15. Quando Oséias fala exatamente a mesma coisa, como uma promessa daquilo que haveria de vir. Meus amados irmãos e irmãs, como é precioso sabermos que como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou, nós fomos resgatados do poder da morte. Nós vamos, sim, todos nós que estamos aqui, morrer fisicamente. A não ser que Jesus Cristo venha antes, né? Mas não sabemos o tempo que ele virá. Mas haverá um dia em que eu estarei no caixão. Você estará no caixão. Não sabemos quando isso será. Mas o que nós sabemos é que nós não sofreremos a segunda morte. O que nós sabemos é que nós, o que? Em Cristo Jesus, vencemos, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 58, olha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sempre firmes e constantes, sempre abundantes, o quê? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí que é algo extraordinário que Paulo está nos mostrando. Lembra que Paulo falou que a nossa pregação é inútil se Jesus não ressuscitou? Mas qual é a conclusão final de Paulo? Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitam. Então, porque Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitam, nós ressuscitaremos. A nossa pregação não é inútil, e também a nossa fé não é inútil. E aqui, irmãos, Paulo faz um paralelo, um contraste àquilo que ele já disse. Aquilo que ele mostrou antes de uma maneira negativa, agora está mostrando de uma maneira positiva, porque Jesus ressuscitou. A nossa pregação não é inútil, e também a nossa fé, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé é útil, e não estamos mais nos nossos pecados. Lembra que ele falou no versículo 17? Que se ele não ressuscitou, ainda somos escravos do pecado. Então, porque ele ressuscitou, nós não somos mais escravos. E ele continua: os que morreram em Cristo não estão perdidos, porque Jesus ressuscitou, e porque os mortos ressuscitam. Aqueles que morreram crendo em Jesus não estão perdidos, porque Jesus ressuscitou. A nossa esperança não é apenas para essa vida. Somos as pessoas mais abençoadas de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, ele fala o quê? Que nós somos os mais miseráveis, nós somos mais dignos de compaixão. Mas ao contrário, e aqui é exatamente isso, do 14, 17, 18, 19, é exatamente o contrário. Amados irmãos e irmãs, é Páscoa. Celebramos a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, de uma maneira tão bela, tão linda, nos mostra o quanto que essa doutrina da ressurreição, ela é cara, ela é valorosa. Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. Amém. E você que crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, também vai ressuscitar.
vai viver a primeira ressurreição, que é para a vida. Mas se você não crê em Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados e morrer assim, você vai participar da segunda ressurreição, que é para a condenação eterna. E aí então, eu pergunto a você, qual ressurreição você fará parte? Jesus fala disso lá em João 5, 28 e 29. Jesus, lá em João 5, 28 e 29, nos fala da primeira ressurreição, a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos. Lá em Apocalipse, capítulo 24 e 6, e 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, também nos fala exatamente disso. Nos fala da primeira ressurreição, daqueles que ressuscitarão para a vida. Mas a Bíblia também nos fala da segunda ressurreição, que é de condenação, daqueles que não creram em Jesus. Isso vai acontecer quando? No último dia. E eu pergunto a você então, você faz parte da primeira para a parte da primeira ou da segunda ressurreição? Agora, não se engane, não se iluda. Se você não tiver a fé apostólica, se você não crer de coração, não é boca para fora não, se você não crer no que está no versículo 1 e 2, pode ter certeza, você vai viver a segunda ressurreição para a condenação. Por isso, querido, se você ainda não crê, se você ainda não segue Jesus, se você ainda não serve a Jesus, se arrependa, peça perdão. Olha o que diz Jesus, olha o que diz Paulo no versículo 1 e 2, e o 3, e o 4. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. O Evangelho que anunciei, vocês receberam, vocês estão firmes, por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu não sou testemunha ocular disso, mas eu creio porque a Bíblia diz. Amém. Que você também possa crer, mesmo não vendo. Que você também possa confiar em Cristo Jesus, mesmo que não o sinta. Porque a fé não é sentimento, mas a fé é crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero então dizer a você, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e a morte não terá mais domínio sobre nós. Amém? Quero convidar a fechar seus olhos. Quero convidá-lo a orar. Se nessa noite você entendeu que precisa colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança na ressurreição de Jesus, se você nessa noite reconhece que essa é a única esperança para a tua vida, ore agora, confesse isso a Deus, creia no Senhor Jesus, siga-o com obediência. E vamos anunciar, irmãos, porque muitos ainda perecem porque não creem nisso. Obrigado, Pai. Como é bom podermos olhar para a Tua palavra e reconhecermos a verdade das Escrituras. Te louvamos, ó Deus, porque Tu ressuscitaste a Cristo Jesus no terceiro dia. Nós te louvamos, ó Pai amado, porque Jesus venceu a morte. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo que venhamos passar pela morte física, mesmo que ainda um dia o nosso corpo venha apodrecer no caixão, mesmo que os nossos familiares venham nos enterrar, nós te louvamos porque nós não morreremos na segunda morte. Te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor nos resgatou e nos salvou. O Senhor já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Nós já experimentamos essa vida eterna. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a morte física não é o fim.
mas é sim o meio pela qual, por tua graça, o Senhor nos permite, ó Deus, começar a viver uma nova realidade de vida eterna. Ó Pai, que sejamos testemunhas fiéis de Cristo Jesus, que não nos calemos, mas que possamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, ó Deus. Nós te louvamos porque Cristo Jesus vive. Ele vive eternamente. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor providenciou a obra da salvação. Em nome de Jesus, oramos.